Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Na verdade, outro dia me dei conta que em tempos iguais ao que vivemos, como a pandemia do Covid-19, basta apenas abrir as redes sociais, chats, telejornais e noticiários, que eles estão repletos de informações, desinformações mal intencionadas, estatísticas alarmantes e manchetes sensacionalistas, que sem querer não nos damos conta que eles afetam a nossa mente e às vezes até ficamos perturbados de tanta tragédia que assistimos. Sempre acreditei que estar bem informado é importante, mas acho que é um problema quando estes assuntos é a única coisa com que você alimenta a sua mente, a sua alma e seu coração. O cristão ele precisa estar informado não só das Escrituras, mas também daquilo que ocorre no mundo ao seu redor. Mas observe o que Paulo fala ao escrever à igreja em Éfeso, no capítulo 5, versículo 15 ao 20. Eu vou ler aqui. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E o versículo 19 continua dizendo assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, então, destacar que, na verdade, o que deixamos entrar em nossos corações e em nossas mentes afetará como nós nos sentimos e como agimos. Se eu deixar as notícias tendenciosas e as circunstâncias dominarem meus pensamentos, não me surpreenderá que os meus níveis de tensão, ansiedade e medo sejam altos e que acabe não dando valor ao ouvir a verdade. É importante porque há muitas pessoas que estão temerosas nesse tempo que estão vivendo. Elas não sabem nem mais como agir, não é? Elas têm medo até de sair à rua porque temem pela sua vida. Eu quero ler com vocês o texto que vai ser base para a gente pensar, fazer essa reflexão, que está lá em Mateus capítulo 8, o versículo 28 ao 34, que diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram aqueles que cuidavam dos porcos, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. O texto que nós lemos, e é o texto dessa reflexão, encerra 2 eventos bastante significativos. Se você ler em casa com calma, você vai ver que acontece primeiro a grande tempestade e esse texto que é os endemoniados de Gadara. O que acontece? Jesus, após um dia intenso, entra no barco com os discípulos para ir a Gadara. Eles estavam atravessando o lago da Galileia, também conhecido Mar da Galileia. E eles estavam saindo de Cafarnaum. Jesus dormia, então, tranquilamente, pois estava cansado, porque naquele dia Jesus havia tido um ministério muito intenso, curado muitos enfermos. De repente, a certo momento da viagem, eles são acometidos por uma tempestade, que apesar de ser típica daquela região, parece-me que naquele dia ela foi diferente. E aqueles homens, que eram pescadores experientes, acostumados com o mar, entraram em desespero assim que ela começou a aumentar, tanto é que vão e acordam Jesus.
Ao meu ver, aqui surge uma pergunta que está presente aqui, apesar de não estar no texto. Por que será que Deus permitiu aquela situação? Por acaso as coisas estavam fora do controle de Deus? Não havia interesse que Jesus e os seus discípulos chegassem ao seu destino? Creio que tudo o que aconteceu tinha um propósito, porém fugia ao entendimento daqueles homens, dos discípulos de Jesus. Precisamos entender que todas as ações de Jesus tinham um objetivo. Jesus não fazia nada por acaso. Tanto é que a tempestade ela não abala o mestre. Na verdade, se continuarmos lendo o episódio da grande tempestade, observaremos que Jesus estava viajando para uma outra cidade para anunciar lá as boas novas e salvar 2 homens. Isso mesmo, 2 homens. Portanto, 2 pontos que precisamos destacar nesse texto que lemos. Primeiro é a divindade de Jesus. E segundo é a importância de conhecer as Escrituras. Tanto durante a tempestade, bem como ao chegar na cidade de Gadara, os discípulos de Jesus se depararam com situações que estavam em questionamento a sua fé. Percebo da mesma forma que as notícias assustadoras e as circunstâncias atuais nos fazem temer também pela nossa vida e a duvidar do controle de Deus e não ter fé. Será que Deus está sob o controle dessa pandemia? Qual o propósito disso que está acontecendo? Alguns aspectos, porém, se sobressaem nesse texto que lemos. Primeiro, o mestre com a sua palavra faz um milagre, pois o vento e o mar se acalmam. Aprendemos que Jesus não tem poder apenas sobre as forças da natureza. Vento, mar, tempestade, como os discípulos testemunharam. Jesus também tem poder sobre os espíritos malignos. Apesar daqueles homens estarem atormentados há muito tempo pelos demônios, serem agressivos e incomunicáveis, ninguém se aproximar deles, Jesus não somente se aproxima deles, liberta-os e muda a história da vida daqueles homens através da sua palavra. Outro aspecto importante é a sujeição não só das forças da natureza, mas também dos demônios, a palavra de Jesus. É impressionante o reconhecimento que os demônios fazem do poder de Jesus. Segundo as Escrituras, Deus tudo sujeitou debaixo dos pés de Jesus. Está lá em 1 Coríntios 15, 27. Jesus tem todo o poder. Fica patente a divindade de Jesus, não somente acalmando a tempestade, mas libertando aqueles homens que estavam submissos ao poder das trevas. Nós precisamos entender que esse mesmo poder Jesus deu também à igreja. Ele diz, todo poder me dado nos céus e na terra, portanto, vão. Ele dá esse poder também a nós. Por isso, diante da tempestade, diante das circunstâncias, até mesmo dessa pandemia, não devemos viver temerosos. O segundo aspecto é a importância de se conhecer as Escrituras. Da mesma forma que os discípulos, influenciados pelas circunstâncias, temeram, e os habitantes de Gadara, influenciados pelas ações dos demônios, também ficaram com medo e pediram para que Jesus fosse embora daquela região, eles não conseguiam entender que, apesar dessa circunstância, Deus estava no controle. Agora, perceba uma coisa. Observe que aquelas pessoas, apesar de testemunhar o milagre de Jesus, não estavam abertos a receberem as boas novas. A igreja de Jesus precisa se posicionar diante das situações adversas. Observe que aqueles homens, apesar da grande influência maligna sobre as suas vidas, quando ouviram a mensagem, foram libertos da escravidão. E eu quero colocar um ponto aqui. Quando eu digo igreja, eu não estou falando de instituição. Até pelo fato que, nesse momento que nós estamos vivendo, as igrejas estão fechadas. Mas, antes de instituições, eu falo como igreja, sendo eu e você. Nós somos a igreja. E como igreja de Jesus, nós precisamos entender que esta pandemia, as ordens dos governos, essas restrições, elas, apesar de nos atingirem, elas não impedem que nós preguemos a palavra, que nós anunciemos o reino, que nós falemos daquilo que Deus pode fazer e que Ele tem todo o poder. Na verdade, muitas pessoas nesta pandemia estão amedrontadas.
por causa das circunstâncias e as influências que dominam sobre a sua vida. Isto ocorreu com os discípulos, com os pastores e com as pessoas da cidade. Isto ocorre porque eles não conheciam as Escrituras. Porém, quando eu deixo a verdade de Deus governar a minha mente, os níveis de medo e ansiedade praticamente desaparecem. Não é por acaso que Paulo nos escreve para que nos protejamos com o cinturão da verdade. Por fim, eu não sei se você se deu conta que o elemento comum a esta passagem que citei é a fé. Na verdade, é tudo uma questão de fé. Não importa quão grande seja a tempestade, não importa a ação maligna, os poderes das nações e até mesmo essa pandemia. As circunstâncias da crise que estamos vivendo realmente não importam. Nós não devemos ser guiados pelas circunstâncias. Não somos afetados porque o sistema de saúde está um caos. E na verdade está. Faltam leitos, faltam médicos, faltam insumos. Não devemos nos desesperar porque no mercado as ações da bolsa não vão bem e o dólar está subindo. Que os níveis de desemprego estão aumentando conforme a pandemia permanece. O que realmente importa é a nossa resposta de fé em relação a essas circunstâncias. Devemos continuar confiando em Deus, que tem poder não somente sobre a natureza, as forças malignas, sobre as doenças, inclusive sobre essa pandemia. Deus é maior que todas essas coisas e tudo Ele domina e tudo está sob o seu controle. Na verdade, somente depende de você, pois você pode viver a vida com medo ou confiar nele e nas suas promessas. Eu concluo afirmando que, a despeito que centenas de milhares de pessoas possam estar apavoradas, somos convidados a experimentar a paz. João 14, 27. Em meio às circunstâncias mais adversas e terríveis. Porque, na verdade, a paz que Jesus oferece e a que Ele nos dá não significa que não haverá conflitos ou aflições. Tantos discípulos de Jesus durante a tempestade e aqueles homens foram libertos porque precisaram colocar a sua fé em prática. Se vocês querem experimentar esse tipo de paz, os seus pensamentos devem estar postos em Deus e em seus ensinamentos, nas suas promessas. Eu não estou dizendo aqui para que você fique alienado à realidade que vivemos no mundo atualmente. Você precisa observar as orientações do Ministério da Saúde. Você precisa se cuidar, preservar a sua família, não é? Observar o distanciamento. Eu entendo que essas coisas são importantes, mas nós não podemos somente alimentar a nossa mente com os pensamentos demoníacos ou deste mundo, porque na verdade nós não somos desse mundo. Volte-se então para as Escrituras, pois Deus tem nela promessas para nós, grandes promessas para nós. Por fim, lembre-se, Jesus nos afirmou que nós teríamos paz em meio às aflições desse mundo. Ele nos disse: portanto, eu digo-vos essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Que Deus possa te abençoar, que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida e que possamos continuar confiando em Deus, que a despeito de qualquer circunstância que eu e você esteja vivendo, você que está me assistindo do outro lado aí desse vídeo, eu não sei o que você está vivendo, mas saiba de uma coisa, Deus tem um controle total sobre todas as coisas e sobre a sua vida. Fique na paz, Deus te abençoe.